Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo, assim, num processo seletivo que está rolando lá na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFO. A gente pegou os comunicados oficiais, o edital mesmo, para entender uma vaga de professor substituto. A ideia é destrinchar o que precisa para concorrer, né? O que tem de bom e como é que funciona essa seleção para nutrição em saúde coletiva. Vamos nessa? Vamos lá. E é bom a gente lembrar, né? Esses processos são super comuns nas federais. São para cobrir necessidades temporárias de professores. Tem toda uma legislação por trás, claro. Mas o interessante é ver os detalhes, como cada universidade faz, como a UFOP está estruturando isso agora. Exatamente. E falando dessa vaga específica, é para nutrição em saúde coletiva. Certo. E a carga horária é de 40 horas semanais. O que chama a atenção também é a remuneração. Sim, É o salário base mais o auxílio alimentação, né? Chega perto de uns R$ 7.000 por mês. pois é um valor considerável para uma posição temporária, né? Atrai bastante gente. Sem dúvida. Mas claro, tem os requisitos, não é só querer. Precisa ter a graduação em nutrição, óbvio. E o ponto-chave, mestrado. E não é qualquer mestrado, tem áreas definidas. Ah, tipo... Ciências da saúde, educação, a própria nutrição, saúde coletiva, epidemiologia, ou até ciências sociais e humanas. Mostra bem como a saúde coletiva hoje é ampla, né? Interdisciplinar. Ah, e um detalhe, se o título for estrangeiro, tem que estar revalidado aqui no Brasil. Entendi. E o trabalho em si? É só dar aula? Não só. A docência é o principal, claro, no nível superior, mas pode envolver também participação em pesquisa, em projeto de extensão e até em atividades de gestão ali no departamento. É bem completo. Legal. E para quem se encaixa nesse perfil e ficou interessado, como é que faz para se inscrever? Olha, a inscrição é feita por e-mail. Tem que mandar a documentação toda direitinho para o departamento responsável, o DEN6. Tudo em PDF, bem organizado. É bom prestar atenção nisso para não ter erro. Certo. E que documentos são esses? O essencial mesmo. Bom, tem um formulário de inscrição que eles disponibilizam, precisa preencher. Aí o comprovante de que pagou a taxa de inscrição, que é de R$ 85, os comprovantes da formação, né? Diploma de graduação, certificado do mestrado, e também um comprovante de vacinação contra a Covid-19. Ou, se for o caso, uma justificativa médica. E a taxa? Tem como não pagar? Tem sim. Um ponto importante é que quem está inscrito no CadÚnico pode pedir isenção dessa taxa. Isso ajuda a democratizar o acesso, né? Com certeza. Ok, inscrição feita. E depois? Como é a seleção na prática? A seleção tem basicamente 3 partes. Uma prova didática, depois uma entrevista e, por fim, a análise do currículo. Prova didática. Como funciona isso? É uma aula, o candidato tem que preparar e dar uma aula teórica de 30 minutos. O tema é sorteado na hora de uma lista que eles divulgam antes. E que tipo de tema? Deve ser bem específico da área, imagino. Sim, bem específico. Coisas como, por exemplo, avaliação nutricional de coletividades, segurança alimentar e nutricional, ética profissional na nutrição. Tem uma lista lá para o pessoal se preparar bem. Essa prova é eliminatória. Precisa tirar no mínimo nota 7 para continuar. E depois dela? Depois vem a entrevista e a análise do currículo. A nota final leva tudo em conta. O currículo avalia os títulos, claro, mas também experiência em ensino, pesquisa, publicações e experiência profissional. Eles olham os últimos 10 anos. É uma avaliação bem completa do perfil do candidato. Notei também que o edital fala bastante de inclusão, reserva de vagas. Exato, isso é fundamental hoje. O processo reserva vagas, sim. São 5% para pessoas com deficiência, as PCD, 25% para pessoas pretas e pardas, as PPP, e também 3% para indígenas e 2% para quilombolas. E como funciona na hora de chamar? Tem uma ordem específica. Eles vão intercalando a chamada da ampla concorrência com a chamada dos candidatos das cotas, seguindo as regras para garantir essa representatividade. Entendi.
Mas como a universidade garante que a pessoa que se inscreveu pela cota realmente se enquadra? Ah, existem procedimentos bem definidos para isso. Não é só autodeclaração pura e simples. Para pessoas pretas e pardas, por exemplo, além de se autodeclarar, o candidato passa por uma comissão de heteroidentificação. Heteroidentificação. Isso. É uma comissão que avalia as características fenotípicas da pessoa, e geralmente por vídeo, fotos, para confirmar a autodeclaração. Para indígenas e quilombolas, a comprovação é mais documental. Precisa apresentar a declaração da comunidade, certificado de reconhecimento, essas coisas. E pessoas com deficiência também passam por análise de laudos médicos e, se precisar, até uma avaliação médica específica pela universidade. São mecanismos para dar segurança e lisura ao processo todo. Certo. E por último, a parte contratual. Como funciona? É um contrato longo? Então, a contratação inicial é por até 6 meses, mas ela pode ser prorrogada, dependendo da necessidade da UFOP e sempre seguindo a legislação, claro. O processo seletivo em si, a validade dele, é de 1 ano, e esse prazo ainda pode ser prorrogado por mais 1 ano. E tem alguma restrição para quem já deu aula como substituto antes? Sim, e é importante ficar atento a isso. Quem já foi professor substituto ou temporário em qualquer instituição federal de ensino nos últimos 24 meses, contados da data da publicação do edital, não pode ser contratado de novo agora. É uma regra para permitir uma maior rotatividade mesmo, dar oportunidade para mais gente. Interessante. Então, olhando para tudo isso que a gente conversou, para além dessa vaga específica lá da UFUP, o que essa estrutura toda de seleção nos diz? Esses requisitos de formação, a prova didática, a análise de currículo e esse sistema de cotas com verificações bem detalhadas, o que isso mostra sobre como as nossas universidades públicas tentam equilibrar o mérito acadêmico, a experiência prática e, ao mesmo tempo, essa necessidade tão importante de inclusão social na hora de montar seu quadro de professores temporários, né? Fica aí a reflexão para a gente pensar.